Bom dia, paz do Senhor. Vou convidar aqueles que podem estar orando nessa madrugada conosco. Oi, Edene! No momento de devocional e aprendizado na palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar início ao dom do conhecimento. O que a Bíblia fala sobre o dom do conhecimento. Amém? Bom dia, Ana. Bom dia, Erivelton. Erivelton, o bispo falou que você cutucou ele. Falou assim, você não veio na oração da madrugada. Olá, Fernanda. Então, sobre o dom do conhecimento. O que a Bíblia fala sobre o dom do conhecimento? Então, nós vamos estar também agora entrando nessa unção do Espírito Santo e nós estamos nesse caminho de aprender como o Espírito Santo opera, até porque nós não podemos ter dúvida e sair criando ministérios que não pertencem ao Espírito Santo. Então a gente aprendeu no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, quais são os ministérios do Espírito Santo. E qualquer outra forma de atuação nossa na igreja, ou quer seja servindo a igreja, que não esteja dentro dos dons do Espírito Santo, são atuações técnicas, por conhecimento técnico, por habilidade técnica, né? Mas não tem nada a ver com dons do Espírito Santo e não tem nada a ver também com a unção do Espírito Santo. Amém? Nós começamos a falar, bom dia Manu, bem-vinda. Nós começamos a falar quando entramos sobre dons do Espírito Santo. Estou fazendo uma introdução até chegar às 2 da manhã, onde de fato a gente começa o nosso estudo, o nosso devocional. Nós falamos sobre o dom de profecia, sobre o dom de profetizar e tomamos 2 madrugadas para mergulharmos nos dons de sabedoria. E desmistificamos muita coisa, muito conceito social, muito conceito pessoal, muito entendimento pessoal sobre honra, sobre riqueza e sobre prosperidade. Oi, Fabi, bom dia. Oi, Neiva. Então, nós tomamos 2 madrugadas para estar falando sobre esse dom de sabedoria e hoje nós vamos entrar no dom de conhecimento. O dom de conhecimento, ele mais uma vez, ele vai de encontro com conceitos pessoais, vai de encontro com conceitos científicos, ele vai de encontro a conceitos técnicos, né, digamos assim. Então ele vai de encontro a muitos conceitos que não são conceitos bíblicos. Então é muito importante a gente entender, ter devocional e entender os dons do Espírito Santo, para que a gente coloque a religião no lugar certo, né? A gente coloque a palavra de Deus no lugar certo, porque pegar a palavra de Deus e transformar ela para justificar um conhecimento científico, para justificar um conhecimento técnico, para justificar comportamentos, para justificar decisões, para justificar... Não faz sentido, não vale a pena. Eu acho assim, covardia, né? A gente usar a religião, usar o cristianismo. Existem outras táticas, outros métodos de convencimento melhor do que deturpar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Passou aqui Vilma, bom dia. Thalita, bom dia. Então são 2 horas da manhã e vamos dar início então ao nosso devocional. Amém? Ai, desculpa, gente, essa gripe não passa. Vamos lá, livro de Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 6. Nós vamos dar início à meditação sobre o que é dom do conhecimento no livro de Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 6. Eu escolhi essa mensagem no livro de Oséias
até porque é uma mensagem muito conhecida para se falar sobre conhecimento. Quando se fala sobre conhecimento, o dom de conhecimento ou a necessidade de adquirir conhecimento, o livro de Oséias e o versículo o versículo do capítulo 4, ele é o mais mencionado. Como que eu sei disso? Por experiência mesmo. Então eu ouço bastante, leio bastante. Então, quando às vezes eu vou ler livros de conhecimento técnico, de conhecimento científico, sempre se aventuram a colocar uma mensagem bíblica ali no livro. Ou às vezes alguma palestra, algum curso também se aventuram em colocar um conhecimento bíblico. E ali eu fui percebendo que o livro de Oséias ele é muito mencionado para essa questão de conhecimento. Então vamos lá. O livro de Oséias, ele é um livro escrito por intermédio do Espírito Santo ao profeta Oséias, para que o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, ele fosse levado ao arrependimento. O povo de Deus, ele estava vivendo outras práticas. Eles se misturaram com outras culturas e eles começaram agora a se corromper as práticas que até então deveriam ser práticas cristãs, né? Então eles se prostituíam, eles cultuavam outros deuses, então eles participavam de ritos pagãos. Então o livro de Oséias traz os pecados do povo de Israel e também uma chamada de Deus para o povo de Israel para que se arrependam. E caso eles não se arrependessem, não ouvissem o profeta do Senhor, eles passariam por uma consequência sobre esse comportamento. O que é comportamento? Vamos entender isso aqui só para ficar claro também, a gente pontuar isso. Não é que Deus ele traz uma consequência porque o povo de Deus fez algo errado, no sentido assim. Meus filhos erraram, então aqui eu vou maquinar uma consequência para eles, uma punição para eles sofrerem, para eles me respeitarem, para eles me temer. Não é isso, a Bíblia Sagrada ele não age dessa forma. Nós vamos falar sobre consequências de pecado também mais na frente. Como que funciona? Nós plantamos as próprias consequências. As nossas decisões já nos dão consequências. Falando de filhos, os filhos rebeldes, eles já plantam as próprias consequências. Vai ter uns pais mais duros, vai ter pais falando mais não, vai ter pais regrando mais, vai ter pais desconfiados. Então, o comportamento do filho e do povo de Israel, ele é um comportamento que ele mesmo planta as suas consequências. Então, o livro de Oséias é basicamente isso. E aí nós vamos entrar sobre o dom do conhecimento. No livro de Oséias, capítulo 4, ele vai começar a falar sobre os motivos, os pecados que Israel cometeu para que Deus estivesse alertando através do profeta Oséias as consequências desse pecado. Então vamos lá, capítulo 4, ele começa a trazer as consequências, mencionar, dar nome ao pecado. E a partir do versículo 6, ele começa também a falar o estado moral e o estado espiritual que estava o povo de Israel. Então escreva isso daí. Ele traz o estado moral e o estado espiritual do povo de Israel. De nenhuma forma o livro de Oséias, ele vai trazer uma menção ao estado intelectual do povo de Oséias, do povo de Israel. Então, isso que é muito importante, que eu preciso fazer vocês entender. Jesus, ele é preocupado com muitas coisas, a Bíblia é preocupada com muitas coisas. Ele é preocupado com o nosso sucesso, com a nossa prosperidade, ele é. Mas a missão cristã,
A missão, o plano transcendental de Jesus, a vinda de Jesus não tem nada a ver sobre o nosso crescimento intelectual, não tem nada a ver sobre o nosso crescimento na terra. Jesus, ele veio para sair fora dessa curva, trazer um crescimento de identidade espiritual e um conhecimento através do mundo espiritual. Então, aqui está falando de consequência de Israel, consequência de pecado, e aqui está falando, Deus falando de um estado moral e um estado espiritual, de menos um estado intelectual. Então, essa mensagem do livro de Oséias não tem nada a ver da falta de conhecimento de um estado intelectual do povo de Israel. Não faz sentido, não tem nada a ver. O intelecto, às vezes, ele é combatido até biblicamente em alguns contextos com o apóstolo Paulo. Então vamos lá. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Na versão mais original, lhe faltou o dom de conhecimento. Nós aprendemos no início que os dons, eles são retirados, o Espírito Santo, ele sai, ele não participa, e se ele não participa, ele não entrega, continua entregando o dom, porque o dom, o que é o dom? É ele, é a presença dele. Nós somos vasos, nós somos um corpo físico que pode ser operado pelo Espírito Santo, operado pelo diabo. E se o Espírito Santo não está operando como? Pelos dons, porque o Espírito Santo, ele vai estar dentro de nós fazendo alguma coisa, ele não vai só estar ali parado, é uma pessoa, ele não vai estar ali parado sem um exercício, ele vai estar ali exercitando através do nosso corpo, através como? Dos dons espirituais, 1 Coríntios 12 que estudamos. Então, lhe faltou o dom do conhecimento. Também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, olha só, também te rejeitarei. Se rejeitou o Espírito Santo, se rejeitou o dom do Espírito Santo, Deus rejeita também. Se a gente se rejeita um filho da gente, a gente vai rejeitar aquele que rejeitou o nosso filho também. É mais ou menos isso. Então, visto que te esquecesse da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu transformarei sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Então, Deus começa a falar, a intermédio do profeta, que o povo dele estava sendo destruído por falta do conhecimento, do dom do conhecimento. Ele não está falando de um conhecimento intelectual, ele está falando de um conhecimento espiritual, porque o dom de conhecimento é um nível de conhecimento que ultrapassa todos os sentidos do ser humano. O dom do conhecimento é um nível de conhecimento que é além dos sentidos, inteligência e avaliações do corpo humano. Então, quando Deus ele fala do dom do conhecimento, ele não está falando da sua capacidade de observação, ele não está falando da sua capacidade de estudo, ele não está falando do seu nível de educação, ele não está falando de suas habilidades naturais, porque a Bíblia Sagrada, ela é para nos tirar das habilidades naturais. As habilidades naturais, elas são importantes, mas elas são trazidas através de um conceito social, de um conceito materno e paterno, de conceitos éticos. Ele sai de um conceito espiritual, é diferente. Não tem como mudar, trabalhar as coisas do espírito com as coisas naturais. A Bíblia Sagrada, ela é os conceitos espirituais, ela não tem nada a ver com os conceitos sociais. Tá fazendo sentido isso? Estou tentando ser o mais explicativo possível. Então, o conhecimento espiritual,
o dom do conhecimento é um nível de conhecimento que eu tenho, que é entregue por Deus, e esse conhecimento ele ultrapassa todos os sentidos, a razão do corpo humano. Então é algo que eu vejo por trás, que só é me revelado pelo Espírito. A minha inteligência ela não é capaz de revelar. A minha inteligência da carne, ela vê até um ponto. O meu conhecimento do Espírito, ele vê passado, presente e futuro. Ele ultrapassa todos os limites. Todas as vezes que Jesus, eu vou trazer os versículos para vocês, é só uma introdução para a gente ter total entendimento do que é dom do conhecimento. Todas as vezes que Jesus foi confrontado pelos fariseus, ou os fariseus até por uma forma comportamental afrontava Jesus, a Bíblia Sagrada fala que Jesus o conhecia os pensamentos, o conhecia os intentos do coração. Olha que interessante. O dom do conhecimento, Jesus combatia com um nível de inteligência que era um conhecimento que ia além das capacidades humanas. Ele entendia e compreendia o pensamento e ele entendia e compreendia o coração humano. Esse é o dom do conhecimento. É um nível de conhecimento que ultrapassa todos os sentidos humanos, porque o conhecimento do Espírito é loucura para o conhecimento humano. Então, isso que é o dom do conhecimento. Então, quando nós olharmos essa palavra, não tem nada a ver falar que é para nós estudar, que é para ir para a escola, que é para fazer faculdade. É uma covardia pegar essa palavra e trazer para um conceito natural, sendo que ela é 100% espiritual. Então vamos lá. O dom de conhecimento, ele pode ser manifesto de várias formas. E eu trouxe aqui para a gente estar estudando juntos cinco formas que o dom de conhecimento ele pode ser revelado para nós. O dom de conhecimento, ele pode ser uma mensagem, um conhecimento vindo da parte de Deus através de visão ou sonho. Olha que interessante. Então, Deus ele pode trazer um conhecimento de uma situação, o conhecimento de uma pessoa, o conhecimento de algum intento, né? Eu vou trazer os versículos aqui para vocês, não vai dar para ler tudo, mas eu vou deixar com vocês. Então, ele pode trazer alguma descoberta, um conhecimento, porque quando eu conheço, eu tenho domínio. Eu não tenho domínio daquilo que eu desconheço. Então, se eu tenho um conhecimento espiritual, eu sei exatamente o que está acontecendo através do Espírito, eu tenho domínio. Por isso que Salomão usava os dois dons juntos, o de sabedoria e o de conhecimento. Ele sabia exatamente o que estava por trás das situações, ou o que estava por trás de pessoas, ou porque o que estavam tramando contra ele era um dom, e era um dom chamado conhecimento. Então, em Oséias, escrevam aí, Oséias 12:10, ele vai falar, deixar aqui para nós, sobre o dom de conhecimento. Olha que ele fala. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões e por meio deles falava também em parábolas. Olha que interessante. Então ele trazia o conhecimento aos profetas por visões e por sonhos. Então Deus pode nos usar com visões e com sonhos também. Amós 1:11, Obadias capítulo 1, versículo 1, Atos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Olha que interessante, deixa eu ler isso aqui para vocês. No dia seguinte, indo eles no caminho, e já estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora sexta. E tendo fome, quis comer. Mas, enquanto preparavam-lhe comida, sobreveio-lhe um êxtase. Esse êxtase é um sentido espiritual. E via o céu aberto,
Então, os dons espirituais nos levam a condições espirituais. E Pedro entrou em êxtase, vai saber o que é esse êxtase aqui do que Pedro viveu. Mas nós precisamos receber o dom para ter essa experiência. E ele viu o céu aberto. Então, quer dizer, olha que interessante. Ele estava com conhecimento natural, certo? Mas, de repente, o conhecimento natural lhe é retirado. Eu estou vendo aqui, eu estou na frente do celular, eu estou vendo um conhecimento natural. Mas, de repente, pode me vir um conhecimento espiritual, que esse celular sai da minha frente, a cozinha aqui sai da minha frente e uma tela abre diante de mim, o céu se abre diante de mim. Então eu vou sair do meu conhecimento físico e vou entrar num conhecimento espiritual. E vi o céu aberto, um objeto descendo, como se fosse um lençol, sendo baixado pelas 4 pontas da terra. Então, olha que interessante, ele começa a trazer um conhecimento através de uma visão espiritual. Isso é dom de conhecimento. O dom de conhecimento também pode ser uma voz no nosso interior. Olha que interessante. O dom de conhecimento pode ser uma voz no nosso interior. É aquele sentimento que o Espírito Santo ele fala de uma maneira que o meu raciocínio não conseguiria entender aquilo. É um dom de conhecimento. Isso está escrito em Romanos 8,16, João 14,26. Olha João 14,26, que interessante. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então, o dom do Espírito Santo, o dom de conhecimento é trazer à memória as situações, trazer entendimento a uma situação, trazer uma revelação ao passado, ao presente, ao futuro. O Espírito Santo anda em várias dimensões que o meu corpo físico não tem habilidade de andar. O Espírito Santo, através do dom de conhecimento, também pode trazer um conhecimento através de voz audível. Tem esse dom. E quando a gente fala da Bíblia Sagrada, deixa eu abrir um parênteses, quando a gente vai entrar em voz audível, gera um tormento, né? A Bíblia Sagrada, se nós levarmos essa palavra como verdade, eu tenho que crer em 100% do que ela está me falando, porque ela é verdade. Se ela é verdade na sua vida e na minha vida, tudo que contém nela e está escrito nela, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. E essas verdades têm que fazer parte da minha vida. Então não adianta eu ver versículos, ver situações, ver mensagem e falar assim, não, isso aí já é demais. Então eu não creio 100% na palavra de Deus, eu não acredito que ela é verdade. Então, para que dons operem na nossa vida, lembra que o dom ele é manifesto pela fé. A fé é o quê? É a certeza que eu sou capaz de. É a certeza que eu sou capaz de fazer através do Espírito Santo, através do acesso por Jesus. Se eu não creio, eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, eu não tenho dons. Então, os dons é por crer. Então, essa voz audível pode ser Deus falando, ou através de um anjo falando. Então vamos lá, Ezequiel 43:6, leiam em casa, Atos 10, do 13 ao 20, olha esse Atos 10, deixa eu ler Atos 10 para vocês. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas ofertas ao povo e de contínuo orava a Deus. Era um homem de Deus, Cornélio era um homem de Deus. A quase a hora 9 do dia, viu claramente, olha que interessante, em todas as versões, até no inglês está assim, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, imagine você com essa experiência,
de repente o anjo do Senhor se apresentar diante de você e te chamar pelo nome, né, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome de Pedro. Então, o que acontece? O anjo do Senhor, ele trouxe a Cornélio um conhecimento, uma situação que estava acontecendo. Se a gente vê o livro de Juízes, o livro de Reis, é normal. Os reis, eles sabiam o que estava acontecendo no terreno do inimigo através de comunicação espiritual. Quando que isso acabou? Agora, nessa geração que só quer cantar. Então, era normal essa comunicação espiritual. Senhor, eu quero avançar. Ok, então você precisa do dom de conhecimento para saber o que está acontecendo lá. Isso aí é muito importante, isso nos pertence, isso é cristianismo, isso é o Espírito Santo, é um operar do Espírito Santo. Isso já eu passei por várias situações assim. Por exemplo, numa reunião e alguém falava para mim e para o Ciro: investe aqui, investe nesse estado, porque esse estado é bacana, tudo. E daí nós fomos orar. E aí, pela oração, veio uma unção de conhecimento. Não, é lá, porque lá é assim, assim, assim. E eu trago para vocês o conhecimento que a situação é assim. É o dom de conhecimento. Isso foi tão verdade que se eu e Ciro tivesse ouvido a voz do que os olhos físicos nos mostravam, nós tínhamos nos lascado. Esse é o dom do conhecimento. A espiritualidade, ela é isso, é uma comunicação de um Deus que vê passado, presente e futuro. Ele vem além do nosso entendimento humano. Isso é um dom de conhecimento. Mas o conhecimento físico, ele está falando mais alto que o conhecimento espiritual. Isso é a modernidade, é a modernidade da religião. Os dois conhecimentos, eles têm que andar em paralelo. Nós temos que trabalhar, temos que conquistar, temos que ter conhecimento técnico, mas a gente também não pode deixar o conhecimento espiritual. Olha quando os reis iam para a batalha, eles tinham conhecimento de armas, eles tinham conhecimento técnico de batalha, ele tinha os operadores para conhecimento técnico de batalha, estava tudo pronto, mas se ia ganhar ou se ia perder, eles tinham o conhecimento. Como eles iam operar, eles tinham o conhecimento, o como, o onde, o que fazer. Isso daí é pelo dom do conhecimento. Então, quantas batalhas foram ganhas, né, pelo povo de Deus através do conhecimento? Olha, vai para lá, cerca assim, faz assim, vão enquanto estiver chovendo. Olha quantas realidades foram entregues pelo dom de conhecimento. E hoje isso se perdeu. E se perdeu muito, né? Tanto porque nós deixamos de orar para conquistar esse dom, porque ele até então ele não é conhecido, não é mostrado. E também o conhecimento terreno, carnal, técnico, ele tem falado mais alto do que o conhecimento espiritual. Olha só, Atos 27 e 22 vai falar também de uma palavra de conhecimento através de um anjo. Atos 8, 26, Atos 10, do 1 ao 6, também vai trazer uma mensagem por um conhecimento através do anjo. E também o dom de conhecimento, ele fala através das verificações das escrituras. Então, Salmo 119, Atos 1, 15, Atos 15, 13. Então, Deus também fala através do conhecimento da palavra. Então, quantas coisas a gente aqui juntos nós aprendemos através do conhecimento do evangelho. A gente deu uma freada, opa, não é bem assim não. A situação é diferente, é aqui, porque a palavra de Deus para mim, ela é uma verdade. Amém? Tá fazendo sentido isso para vocês? Então vamos lá. Eu falei para vocês que
o dom de conhecimento, ele também tem um propósito de revelar pensamentos e corações. Isso para nós é inteligente, é sábio, porque se eu tenho conhecimento das intenções, dos pensamentos do coração pelo Espírito, eu erro menos, eu me frustro menos, eu me envolvo menos. Então, o dom de conhecimento é um nível de conhecimento, isso que é importante, é um nível de conhecimento que vai além da minha capacidade humana. O dom de conhecimento não tem nada a ver com conhecimento científico, com conhecimento técnico. Jesus não estava interessado nisso naquele momento. Jesus ele estava interessado em revelar o reino de Deus. A trajetória de Jesus, se for ler o Novo Testamento, é muito importante também se ler o Novo Testamento depois de ler o Antigo, entender a trajetória de Jesus. Jesus tinha um interesse fixo, um foco, e qual que era? Revelar, trazer ao conhecimento o reino de Deus. Então Jesus ele não estava com interesse no nosso conhecimento intelectual, ele estava no interesse em trazer para nós um conhecimento do reino, do Espírito e de um reino espiritual. No entanto, que ele se fez sacrifício para que nós tivéssemos o quê? Acesso a Deus. Se ele foi sacrifício para que nós tivéssemos acesso a Deus, acesso ao Espírito Santo, ele estava interessado no quê? No conhecimento técnico. Então, quer dizer, Jesus morreu para a gente ir para a faculdade. Jesus morreu para a gente ler 4, 5 livros por semana do escritor tal. Jesus não morreu por isso. Os dois é importante. Não faz bobeira com o que eu estou falando, não. Os dois é importante, mas só que um não anula o outro. O conhecimento intelectual não pode inibir e não pode desprezar o conhecimento espiritual. E também o conhecimento intelectual não pode reforçar as suas propagandas através de um conhecimento que é espiritual. Um não tem nada a ver com o outro. Jesus Cristo, ele pagou um preço para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que os dons espirituais estivessem sobre nós e o reino de Deus nos fosse revelado. Esse foi o plano transcendental de Jesus. Todas as vezes que nós formos ler a Bíblia Sagrada, nós temos que ter a plena convicção que tem um interesse espiritual. O interesse espiritual. E o interesse espiritual reflete no físico, reflete no material. É um reflexo. O mundo espiritual, ele é um reflexo do mundo natural. Então, quer dizer, quanto mais eu busco o espiritual, mais eu tenho reflexo no meu mundo natural. Amém? Amanhã eu quero trazer para nós aprofundarmos situações de pensamentos, corações, o tempo todo o Espírito Santo ele operando através do dom do conhecimento. E aí eu também vou entrar e vou falar sobre dons de línguas. O que é esse dom de línguas? E por que nós falamos em vários tipos de línguas? As línguas que nós falamos são espirituais ou elas podem trazer línguas de outros povos também? O que são essas línguas? Essas línguas é uma comunicação do que, para quê e o que isso interfere na minha vida. Amém? É um dom de Deus, é uma palavra do Espírito Santo, é o Espírito Santo falando através de nós. Amém? Então, eu quero orar com vocês para que a gente receba o dom de conhecimento, que isso é importantíssimo. Eu, ultimamente, tenho colocado os dois dons. Um tem que estar em paralelo com o outro, porque se eu tenho conhecimento, eu preciso ter também sabedoria para a ação. Não adianta eu conhecer e não conseguir fazer. Eu conhecer e não ter sabedoria para agir. Então, os dois, eles funcionam melhor juntos e são dons de Deus. Amém? Então, vamos orar. Primeiro, na nossa campanha de receber esse dom de sabedoria
e também nessa campanha vamos incluir o dom do conhecimento, se vocês querem também. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós colocamos os nossos corações diante do Senhor. Elevamos, Senhor, ó Deus, o nosso espírito, o intento do nosso coração, o intento, Senhor, ó Deus, da nossa mente. E nós te pedimos, Senhor, ó Deus, nos dá um conhecimento a mais. Nos dá também o conhecimento espiritual. Quantas coisas nós temos habilidades de conhecer, mas se nós tivermos, Senhor, ó Deus, a habilidade de conhecer aquilo que vai além do nosso entendimento, além da nossa visão, além do que o nosso raciocínio pode alcançar, nós nos tornamos vitoriosos, nós nos tornamos seguros, e a tua palavra diz que aquele que tem o conhecimento possui a prudência. Deus, em nome de Jesus, que o conhecimento, a verdade do Senhor venha ser desvendado dos nossos olhos. Que a verdade do Senhor venha estar diante de nós, que o teu Espírito fale com uma voz audível, com uma voz que eu conheça, uma voz que eu entenda, que o teu Espírito fale através de nós sobre visões, fala através de nós sobre sonhos, que o teu Espírito fale através dos seus anjos, que o Espírito fale através da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o conhecimento que o Senhor está entregando nós possamos interpretar. O Senhor disse que ainda nos últimos dias, jovens, idosos, homens e mulheres teriam visões, teriam sonhos, profetizariam. Deus, entrega para nós o dom da visão, entrega para nós, Senhor, ó Deus, o princípio, Senhor, ó Deus, da revelação, em nome de Jesus. Amém? Enquanto eu estava orando, vale a pena eu estar falando isso para vocês. Visão e sonho, ele é um atributo, ele é um princípio do dom de conhecimento. Não existe, eu tenho dom de visão, eu tenho dom de sonho, eu sonho, acontece, eu sonho coisas terríveis e coisas boas, e eu consigo interpretar, eu consigo entender, eu tenho um dom. Não, você tem um princípio, você tem os princípios, as comunicações de um dom chamado conhecimento. Então, todos aqueles que sonham e compreendem, que têm visões e compreendem, minha irmã está aqui, eu posso falar mal dela. A minha irmã, ela tem o dom do conhecimento, ela tem visão e ela tem sonho, e é terrível. Quando ela sonha, eu saio até de perto e falo, não me conta, porque acontece. Eu falo pra ela, não me conta. E quando ela inventa que teve uma visão ainda, é pior ainda. Eu falo, não me conta, que eu não quero saber, eu não quero ter esse conhecimento. Se chama dom de conhecimento. O dom de conhecimento, ele traz o princípio, o braço da comunicação chamado visão e sonho. Então, se tem alguém aqui que tem essa comunicação aberta com sonho e visão, você tem o dom do conhecimento. Amém? Tem pessoas que têm isso desde criança, tem pessoas que têm isso desde a adolescência. Deus dá dons, né? E o dom do conhecimento nós vamos aprender amanhã, para não ficar muito extenso. É Ele que dá. É Ele que dá. Por isso que criança tem muito sonho, por isso que criança tem muita visão, porque o dom do conhecimento, ele não é buscado. Lembra que o dom de profecia, eu tenho que estar no meio dos profetas para ser batizado pelo Espírito Santo. O dom de sabedoria, eu tenho que buscar. E se eu buscar nas madrugadas, é melhor ainda. O dom de conhecimento, é Deus que dá. Eu posso orar? Posso, mas é Deus que dá. Então, por isso que criança tem muito sonho, criança tem visão, criança de 4, 5 anos de idade tendo visão. Por quê? É um dom que Deus já deu. É Ele que dá, não precisa pai e mãe pedir. É uma comunicação aberta.
E aí que o diabo ele entra e deturpa a comunicação do Senhor. Então as crianças às vezes têm visão, as crianças estão com esse canal de comunicação aberta, e o que os pais que não têm conhecimento faz? Leva para macumba, né? Leva para o espiritismo, fala que a pessoa é médium, que a pessoa é desenvolvido, e acaba levando para o ocultismo, porque tem um canal espiritual aberto que é chamado dom do conhecimento. Amém? Então, amanhã nós vamos aprofundar nisso, que eu vou falar que o dom do conhecimento, consegui, já estou terminando, amor. O dom do conhecimento, são canais de comunicação espiritual, amém? Então, vamos orar para Deus cada vez mais entregar esses braços de comunicação para nós. Então, um grande beijo para vocês. Tenha o seu devocional, o seu momento, e ore pelo dom de sabedoria, tá bem? Se unja as crianças e profetiza o dom de sabedoria. Um beijo, a menos uma oração eu recebo. Em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Até amanhã, 2 horas da manhã.